Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Que bom estarmos aqui para mais um bate-papo da nossa live matinal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou esperar aqui alguns minutinhos enquanto vocês estão entrando. Como é que estão as coisas? Vamos chegando. Enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha aqui no fundo, gente. Vou colocar bem baixinho, não sei se vai dar para ouvir. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda. Já vamos começar a nossa live. Você é o que você pensa, o que você sente. Me conta aí como que isso chega para vocês. Bom dia. Quando a gente fala você é o que você pensa, o que você sente, como que isso chega para você? Você concorda? Você discorda? Me conta aqui nos comentários como que isso, essa fala, essa frase te impacta. Nós somos um amontoado de histórias. E essas histórias, as histórias que nos contaram, as histórias que vieram da nossa ancestralidade, as histórias que vivenciamos, ela fala muito sobre nós, né? Ela fala tudo sobre nós. É como se fosse um mapa da nossa alma e das nossas crenças. Então, quando eu estou conectada a essas crenças, eu tenho um sentimento em relação a elas. Então me contem aí como que vocês se sentem com essa fala. Você é o que você sente. Deixa eu baixar a música aqui. Então vamos começando. Os nossos pensamentos, né, nós temos de 60 a 90 mil pensamentos por dia, de 60 a 90 mil pensamentos. É lógico que muitos, a maioria, né, a grande maioria, aí, 80% ou 90% ou até mais, a gente não tem gestão desses pensamentos. Né? São pensamentos aleatórios, às vezes a gente vai fazer alguma coisa e vem um outro pensamento linkado com aquilo. Então, na maioria das vezes, a gente não tem gestão dos nossos pensamentos. Às vezes as pessoas falam assim comigo, não, mas eu estou buscando me concentrar nos meus pensamentos, prestar atenção, emanar coisas boas. Só que muitas vezes a gente precisa fazer uma faxina. Bom dia, Samuel. Fazer uma faxina psíquica mesmo. Limpar essa casa psíquica, sabe? De uma forma consciente, anotar quais são as minhas crenças, o que eu penso a respeito disso e daquilo e ver, isso vale a pena para mim? Esse pensamento ainda é válido? Porque o que a gente pensa, a gente vai sentir, né? Bom dia, Gilberto, seja bem-vindo. A gente vai sentir no nosso corpo. Pensamentos que vão se reproduzindo várias vezes, eles fazem sinapses neurais. O que são sinapses neurais? São caminhos neurais reduzidos, assim, como se fosse mais rápido. Sabe aquele caminho de volta para sua casa, ou que você vai para o trabalho, ou que você vai levar seu filho na escola? Tem outros caminhos, mas tem um caminho do piloto automático. Tem um caminho que você não precisa pensar para ir, você já faz automaticamente. E é isso que acontece no nosso cérebro. Caminhos conhecidos fazem sinapses neurais. E caminhos que às vezes são inéditos, vamos supor, eu vou lá e faço uma ginástica, eu faço uma caminhada uma vez por semana ou uma vez no mês. Não é um hábito, eu não criei um hábito. Então, o que a gente não usa o cérebro para economizar energia, ó, vejam que ele está buscando nos proteger. Ele vai lá e faz uma poda neural. E aí a gente não tem
ambiência com aquilo, a gente não tem aquele conforto do piloto automático, de eu sair daqui e vou fazer uma academia, por exemplo, né? Eu tenho que sustentar uma energia, eu tenho que colocar uma intenção forte e sustentar aquela energia, porque senão meu corpo vai me levar para outro lugar, minha mente vai me levar para outro lugar, de acordo com os meus hábitos, com as sinapses que já estão ali, ó, aquele caminho que já está, né? Quando a gente fala assim, afundou o caminho, aquele é um caminho mais fundo, mais conhecido do nosso cérebro, da nossa mente. E isso nos leva à repetição de padrões. Vocês entendem? E isso não é de agora, gente. Bom dia, Lilian. Bom dia, Maria. Paulo de Tarso já falou, né? Já falava lá naquela época, mais de 2000 anos atrás, o que eu quero não é o que eu faço, o que eu não quero é o que eu faço. Por quê? Porque esses padrões, eles se instalam na nossa mente, né? E isso é químico, isso é físico, né? Não é só na mente, mas é também no cérebro. Eles se instalam de uma forma... Bom dia, Lília. Bom dia, Lulu. Eles se instalam de uma forma que eles nos tomam, eles nos capturam. E aí, muitas vezes, a gente vai andando do presente para o passado, porque eu repito padrões, porque eu não me desvinculo de ciclos repetitivos, porque eu sempre eu quero fazer uma coisa, mas eu faço outra. Eu não consigo sustentar aquela energia até que eu faça novas sinapses neurais, até que aquela vontade que eu tenho de mudança, de finalização de ciclo, se torne um hábito, que aquilo se torne o comum na minha mente, né? Mas é muito do que eu sinto. Agora vamos falar um pouco o que essas sinapses, né, elas vão fazendo no nosso corpo. E às vezes a gente fala assim, mas eu já ouvi falar várias vezes, eu mesmo falei várias vezes, né, esses jargões populares assim, mas ninguém acostuma com coisa ruim. Acostuma sim. A gente acostuma sim com coisa ruim. Por quê? Porque o nosso corpo, quando a gente não está com uma sensação agradável, ele produz o quê? Cortisol, adrenalina, né? A gente vai para aquele cérebro instintivo, reptiliano, luta, fuga, luta, fuga, luta, fuga. E só que isso é um sistema de alerta e de proteção? Sim, claro. Porém, quando eu fico só nesse looping de luta ou fuga, esse se torna o meu normal. Que não é normal, mas é comum. Porque bom dia, Carla, a gente entra nesse lugar assim o corpo começa a gerar mais cortisol e mais adrenalina, né? Aquela dopamina rápida das telas que ela nos promove. E o corpo acostuma com isso, gente. E eu não tô falando ali do outro, não. Às vezes eu vou fazer uma postagem no meu Instagram, uma postagem para entrar, ficar 5 minutinhos e fechar. E ali eu vou. E eu quero falar que o Instagram não é bom? Não, é ótimo. Olha aqui, nós estamos conversando pelo Instagram. É ótimo, é maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa. A tecnologia nos trouxe possibilidades que há 30 anos atrás eram inimagináveis. Mas eu tô falando de se isso está me tirando do meu foco, se isso está me tirando do meu prumo, se está de uma forma prejudicial aos meus objetivos. Aí sim, né? Nesse sentido, tá? Porque eu uso ferramentas, eu atendo pessoas aqui o dia inteiro online, né? Através da plataforma do Zoom, faço encontros pelo YouTube, então eu sou extremamente grata, porque se não fossem essas plataformas, eu não conseguiria atender pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Alemanha, na Espanha, né? Então, eu sou grata. Mas isso está nos levando para o mais ou para o menos? Aqui nesse livro, o meu está bem marcadinho, o Dr. Joe Dispenza, ele fala quebrando o hábito de ser você mesmo. E o que ele quer dizer com isso? Esses hábitos que nos tornam o que eu sou hoje, se eles não estão me levando para o mais, eu preciso quebrar esses padrões e sustentar essa energia de fazer novas sinapses neurais. Por quê, gente? Os pensamentos, principalmente o que eu sinto com os meus pensamentos, gera reações químicas no meu corpo, que é isso que eu tô falando, sobre o cortisol, a adrenalina, né? E essas reações químicas, elas se tornam, às vezes, não agradáveis, mas comuns.
né? Então, gente, nós somos o que nós sentimos. Não adianta eu agora sentar aqui e ficar 15 minutos meditando ou vibrando em alguma coisa que eu deseje conquistar, algum padrão que eu deseje mudar, algum ciclo que eu quero quebrar, se eu não sustentar isso durante o dia. Se eu tenho de 60 a 90 mil pensamentos, se eu pensar 10 minutos do dia em alguma coisa, assim, em mudar um pensamento e ficar as outras 23 horas e 50 minutos vibrando naquilo que está atrás e que justamente eu quero mudar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque esse espaço de tempo, de 23 horas e 50 minutos, vai sobrepor aqueles 10 minutos que eu fiquei ali num estado de ei Dedéia, bom dia, de buscar algo novo, né? Então, aí vocês me perguntam, a pergunta de ouro, né? Andréia, mas como que eu faço isso? Como que eu faço? Primeiro, se corregular. Eu não tenho que ficar em sistema de alerta o tempo todo, pensando em tudo que eu penso, porque isso é cansativo. Ei, Dedê, bom dia. Isso é cansativo, isso vai drenar a minha energia, né? Mas eu posso ficar em atenção plena, eu posso ficar no presente. Quando eu estou no piloto automático, eu não estou vivendo no presente. Ou eu estou buscando algo do futuro, eu estou no estado de ansiedade, ou eu estou vivendo algo do passado. Porque o piloto automático, principalmente em relação ao passado, ele é um lugar que é muito conhecido. Se eu vou daqui para um lugar automaticamente é porque eu conheço. Quando eu vou num lugar novo, o que eu preciso fazer? Eu preciso investigar como é que faço para chegar, qual que é a melhor via. Não é assim que a gente faz? Eu vou olhar no Waze, eu vou colocar no Waze, eu vou perguntar para pessoas que já foram lá qual que é a melhor rota. Então, eu estou prestando atenção. Eu não saio daqui e vou para um lugar que eu não conheço no piloto automático. Como é que eu quero chegar num novo estado de consciência, né? Criar um novo avatar para mim sem estar prestando atenção, como se eu fosse para um novo caminho. É um novo caminho que eu vou fazer. Eu vou sair do comum, do conhecido e vou para o novo. Então, eu preciso estar em atenção plena. E atenção plena é muito diferente de alerta. Alerta é luta ou fuga, eu tô ansiosa, eu tô tensa, meu corpo tá enrijecido, porque eu tô ali naquele estado do cérebro reptiliano, que os nossos ancestrais, né, a gente só chegou aqui até hoje por causa desse cérebro. Né, eles saíam para caçar, não sabiam se iriam voltar. Eles estavam lutando ali com feras, então eles precisavam de ter sistema de alerta. Eu vou lutar aqui, eu vou encarar essa fera ou eu vou fugir? Né, tribos que tinha muito embate, né? Luta por território. Só que hoje, gente, a nossa luta, né? Eu acho que a gente não precisa ficar em luta, é diferente. Muitas vezes é sobre nós mesmos. A maioria das vezes eu não estou lutando com algo externo. Eu estou buscando internamente mudar. Por quê? Porque aqui dentro tem uma bruxa, aqui dentro tem às vezes uma feiticeira. Feiticeira não é de fazer magias físicas ali, mas às vezes eu estou emanando coisas mentalmente que eu estou lançando feitiços. E muitas vezes não é contra o outro, é contra a minha própria vida. Eu falo, eu não dou conta. Eu estou fazendo o quê? Eu estou lançando feitiço sobre mim. Ah, eu não sou capaz. Isso não é para mim. Eu estou lançando feitiço. Isso é feitiço a nosso próprio respeito. Então a gente precisa ter cuidado com as palavras. Quando, né, começou o mundo, eu vou falar isso de uma forma óbvia, que é simbólica, né? Simbólica, como tudo que eu tenho trabalhado ultimamente. O que Deus falou, né? Que é bíblico. Haja luz. Então foi pelo som. O som primordial não é o om. Então, a palavra tem poder. Não é assim, a gente profetiza, não tem os profetas que falavam. O que é que está saindo? O que eu estou fazendo com esse poder? Eu estou profetizando contra mim? Eu estou me enfeitiçando? Eu estou enfeitiçando meu filho, minha filha, meu marido, meu vizinho, meu chefe? Ou eu estou jorrando luz? Haja luz, faça-se a luz, porque isso é bom. Então, o meu convite aqui para vocês hoje são dois. O primeiro,
esteja em atenção plena. Atenção plena é um estado onde eu não estou dormindo, porque quando eu estou no piloto automático, eu estou no sono. Eu estou sonâmbula. Eu estou adormecido. Eu não estou prestando atenção, porque senão a gente não sai de um lugar e chega no outro e fala, não, como é que eu cheguei aqui tão rápido? Nem vi onde eu passei. Você acredita que eu não vi? Então, primeira coisa, busca, bate assim, fala assim, quem tá aqui agora? Onde que eu tô? Tô desperta? Eu tô acordada ou tô dormindo? Faça isso várias vezes durante o dia, que você vai se pegar muitas vezes dormindo. Aí você vai falar, Andréia, dormindo de olhos abertos? Sim, nós dormimos muitas vezes de olhos abertos. Então se pergunte, onde que eu estou? O que que eu estou fazendo? Tô no piloto automático? Tô dormindo ou tô acordada? Eu estou dormindo ou tô acordado? Pergunte-se, você vai se pegar muitas vezes, eu te garanto, depois vocês me contam. Você vai se pegar muitas vezes no sonambulismo mesmo. Então esse é o primeiro convite. Quando o sistema de alerta, você prestar atenção que você não está em atenção plena. Atenção plena, eu estou acordada, mas eu estou com bem-estar. Eu estou sentindo meu corpo, mas eu estou com bem-estar. Quando você estiver, que você vê que você está nesse sistema de alerta, que você está desperta, mas que você está tensa, que você está enrijecida ou enrijecido, né? Que você está ali em sofrimento, que você está gerando cortisol, adrenalina para o seu corpo, autorregula. Coloca a mão no coração e faça análise reversa. De onde que vem isso? Por que que eu estou assim? Às vezes eu estou esperando uma resposta de uma pessoa, mas eu ficar assim agora, e você conversa consigo mesmo, consigo mesma. Eu ficar assim agora vai me levar para o mais? A resposta vai vir mais rápido? Vai vir mais rápido mesmo essa resposta se eu ficar tensa? Não, não vai vir. Então eu solto. Eu fico com o que é, eu vou lá, tomo uma água, faço um chá, faço um escalda-pés, né? Lavo o rosto. Às vezes eu estou no ambiente de trabalho, eu não posso fazer um escalda-pés, mas eu posso ir fazer alguma coisa que eu gosto, né? Eu posso ir conversar com um cliente, uma coisa que eu tenho que fazer. Eu saio desse estado, eu falo assim, não, eu vou esperar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Às vezes eu preciso de tomar uma atitude, às vezes eu estou ansioso, porque eu tenho que dar uma resposta, às vezes eu não estou aguardando a resposta, eu que tenho que dar uma resposta, eu tenho que fazer um movimento, que às vezes eu estou paralisada, eu estou congelada. Faça, dá um passinho ali. Se programe, isso já vai trazer bem-estar, mas faça uma análise reversa. Então a primeira coisa, prestar atenção se você está acordada ou acordado ou você está em sonambulismo, né? No piloto automático. A segunda coisa, fazer análise reversa e agir sobre ela. Eu descobri de onde que vem esse mal-estar, esse cortisol, essa adrenalina aqui que eu estou. E prestar atenção, né? É muito bom fazer a janela de um dia, né? A minha mentora fala, o que é a janela de um dia? Se programar para aquele dia, porque aí se você se programa, se você anota, quando você estiver saindo do eixo, você não precisa de brigar consigo. Você fala, ó, agora é hora de fazer isso, eu estou fazendo aquilo. Aquilo vai me levar para o mais? Se sim, se está sobrepondo aquilo que você tinha anotado, que você tinha agendado, tudo bem, muda a rota, vai lá, paga e muda a rota, sem dor, sem sofrimento. Mas se você está vendo que aquilo está te levando para uma distração, para um automatismo, como quando a gente vai tirar carteira, não tem isso? Automatismo incorreto. Eu não sei se usa-se esse termo até hoje, mas na minha época, isso é um automatismo incorreto. Você não pode fazer isso, né? Assim, que às vezes a gente dirigia com a mão no freio de mão, né? Hoje nem tem mais tanto assim, né? Hoje carros automáticos e tal. Mas na época a gente ficava com muito receio de ter um automatismo incorreto, um vício ali, um vício de direção, né? Que também são vícios na nossa vida pessoal. E o examinador falasse, não, eu não vou te passar, porque você precisa corrigir esse vício, você precisa corrigir esse automatismo incorreto, né? Você precisa estar com as duas mãos no volante, não uma no volante e a outra no freio de mão ou na marcha. Então, gente, anotem esses 3 pontos. Vejam durante o dia se você está acordada ou dormindo, ou acordado ou dormindo, né? Dormindo no sentido do automatismo, como eu expliquei.
faça uma análise reversa se você não tiver em bem-estar, porque você está sentindo. E esse sentimento vem através de um pensamento, algo que você pensou, né, que você não solucionou ainda, ou que não, às vezes não está naquele tempo, porque tem coisas que para a gente solucionar, a gente precisa amadurecer aquilo, tem coisas que não depende só da gente, a gente precisa do outro ali. Então, precisa amadurecer. E autorregule. Né? Faça alguma coisa para você autorregular, para você sair disso. E aí você começa a preparar o seu corpo para não querer mais esses estágios de adrenalina elevada, cortisol. Mas isso não é um dia. Às vezes nós ficamos 10, 20, 30, 40, 50 anos vivendo nesse processo do piloto automático. Eu não vou conseguir desfazer isso de um dia, numa semana. Às vezes eu preciso de meses, às vezes eu preciso de anos. Às vezes a gente quer tudo muito para ontem, né? De hoje para ontem, né? Nem é de hoje para amanhã. Eu começo a fazer hoje, mas eu quero que ontem já esteja desse jeito, nesse padrão novo, né? Outro dia eu estava conversando com a Valnice, que é uma querida amiga da captação psíquica, e ela estava falando que quando ela teve burnout, ela buscou, né, soluções ali, e tem um som da natureza que faz muito bem para ela. Ela ficou mais de 5 anos. Não foi um dia, não foram 5 dias e nem 5 meses. Ela ficou mais de 5 anos ouvindo esse som todo dia, porque ela viu que ali ela tinha uma descarga emocional daquela emoção deletéria e ela estava criando um novo ser, ela estava co-criando um novo avatar de quem não queria mais estar naquele estágio de burnout. Vocês entendem? Que ela demorou muitos anos, talvez décadas, para entrar naquele burnout, mas para sair ela também foi se trabalhando de uma forma sistemática no jeito assim que eu tô falando, de ser gradual, né? De dia após dia. Ela não fez isso de um dia para o outro. Aí eu começo a ouvir esse som agora e amanhã eu tenho que estar ótima. Não, é processo. É processo. Às vezes a pessoa nunca fez uma terapia, vai uma vez na psicóloga, no psicólogo, no terapeuta, no psicanalista, né? E quer sair de lá com tudo resolvido. Quem dera que fosse assim. Porque nós temos outras questões, né? Tem um rapaz da terapia do humor, que ele é psicólogo e ele é muito interessante. Outro dia ele fez um meme assim, né? Dos vídeos dele. Eu estou indo na psicóloga e meus problemas continuam. Gente, os problemas vão continuar, os desafios. Eu nem gosto de falar problemas, são desafios, são demandas da vida. A vida adulta tem isso, a criança também tem, claro que do tamanho dela, mas todos nós temos desafios, isso nos faz crescer. Agora, a gente achar que a gente não vai ter é uma ingenuidade, uma infantilidade. A gente está agindo como criança, que tem o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a cuidadora, a babá, a professora, para nos auxiliar, para resolver para a gente. É claro que a gente também pode ter quem nos auxilie, quem nos ajude, quem vá conosco, mas a vida adulta, ela vai ter sim os desafios, né? E o que a gente aprende com as terapias, com a psicologia? A passar por eles de uma forma mais leve, a olhar para a realidade daquilo. Entendeu? Muitas vezes os monstros, eles são bichinhos desse tamaniquinho aqui, ó, que pedem a nossa atenção, que são dores lá de trás que a gente não olhou e elas foram escalando e que só precisa às vezes de um abraço, de uma aceitação, de um entendimento mais profundo para deixar de ser aquele monstrão que a gente viveu correndo e ele vai correndo atrás da gente. Parece que tem um plug aqui nas nossas costas, né? Parece que jogou aquela isca assim, e quanto mais a gente corre, mais ele está correndo atrás da gente. Então, é sobre isso. Dito isso, espero que tenha feito sentido para vocês. Me conta aqui o que é que vocês acharam desse bate-papo, se faz sentido, né? É uma consciência que a gente vai trazendo para o nosso campo e a gente precisa ouvir isso muitas vezes, senão a gente sai daqui, a gente distrai, a gente esquece. Então, façam os exercícios que eu sugeri para você. Se fizer sentido para você, faz os exercícios, porque isso vai te ajudar a ancorar a nova personalidade que você deseja. E se você está muito satisfeito com a sua personalidade, ainda assim a gente pode melhorar. A gente sempre pode melhorar, gente. Aqui a gente está
no estado, né, de caminhar para a perfeição. Né? Isso quer dizer que eu tenho que fazer tudo perfeito sempre. Eu estou em estágio evolutivo, eu não sou perfeita. Então eu fico com o que eu posso fazer. Antes feito que perfeito, mas eu gosto do bem feito. E o bem feito é bem diferente do perfeito, né? Aí o convite que eu quero fazer para vocês. Dia 3 de fevereiro, na terça-feira da semana que vem, eu vou fazer um encontro aberto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Às vezes as pessoas têm dúvida, porque as pessoas acham que a gente só vai ler uma história. Não, gente, a gente vai trabalhar o psiquismo. Lendo, internalizando, a gente vai estar trabalhando, a gente está fazendo essas novas sinapses neurais que eu falei aqui. Por quê? Porque o conto, ele nos atravessa, ele abaixa a nossa resistência, entende? Quem é que não gosta de uma boa história? Então, a nossa resistência, assim, que não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Aquela síndrome de Gabriela, ela abaixa, a gente relaxa o corpo pra gente ouvir aquela história. E aí essa história entra e ela começa a trabalhar no nosso psiquismo, ela faz aquela faxina psíquica. Tem outras formas de fazer? Tem. Mas das ferramentas que eu tenho de trabalho até hoje, assim, para trabalhar o psiquismo, né? Não estou falando de limpeza energética, que é outra coisa. A constelação trabalha ali no campo sistêmico, mas para a gente acessar um novo avatar, eu sair de um ponto e ir para um outro ponto, é a melhor ferramenta que eu conheço. E é por isso que eu mergulhei tão profundamente, tá? Então, ó, agora, né, sou fãzona da doutora Clarissa, né? E a gente está trabalhando esse livro aqui na Medicina dos Contos e a gente vai trabalhar com os contos de Mulheres que Correm com os Lobos. A gente vai começar uma turma agora em fevereiro. E eu vou fazer esse encontro para você entender o que é, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, eu vou fazer um investimento, mas eu não sei exatamente o que eu vou receber com aquilo. E é por isso que eu vou fazer esse encontro. Se você sentir o chamado, digita aqui embaixo encontro, ou então me chama no direct, que aí eu vou te passar o link e a gente vai ter essa aula aberta, gratuita, totalmente gratuita, para eu te mostrar como que é esse trabalho e você ver se é para você, se você quer seguir com a gente, né? É um grupo de mulheres assim muito poderoso. Os que a gente fez, os grupos que a gente fez ano passado, as pessoas ficaram extremamente gratas, né? E conseguiram assim ir mudando o que elas desejavam, né? É claro que a gente sempre vai caminhar para o mais, a gente sempre vai ter coisas a buscar na nossa própria psique, para a nossa vida. Mas eu penso assim que os contos, né, principalmente Mulheres que Correm com os Lobos, que a Clarissa, ela trouxe esse livro para mulheres, foi bem intencional, ela ficou mais de 20 anos escrevendo. Esse livro, ele está acima de best-seller, ele é um long seller, há mais de 20 anos também, no top de vendas, e tem milhares de grupos ao redor do planeta fazendo o que a gente vai fazer na terça-feira. E para quem quiser seguir junto, que nós vamos fazer durante aí praticamente 2 meses e meio, tá bom? Então, tenha uma linda e abençoada, né, semana, restinha aí de semana. Nos encontramos na terça-feira, dia 3 de fevereiro, às 19h15. Me chama pra gente seguir juntos nessa jornada. Obrigada por estar aqui comigo, amo vocês. Beijo!